Assunto que é de uma gravidade tamanha que a cada dia aparecem coisas novas. Fraude financeira, crimes contra o sistema financeiro, envolvendo a gestão de recursos da Rio Previdência, que você já ouviu falar esses dias, porque o fundo teria investido quase R$ 1 bilhão no Banco Master, que recentemente teve as portas fechadas. Kleber Rodrigues, nos conte, foi semana passada, eu acho, né? Ou retrasada, se eu não estiver errado aqui no tempo, que a gente teve, inclusive, o afastamento de um cargo bem importante da Rio Previdência. Bem-vindo. Exato, Elisa. Ótimo dia para você também. Excelente quarta-feira para quem nos acompanha. Na semana passada, no começo do mês, nós tivemos a prisão do ex-presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon. Hoje, portanto, a Polícia Federal está cumprindo a terceira fase da Operação Barco de Papel, que apura eventuais crimes cometidos contra o sistema financeiro. E a gente está falando de recursos do Rio Previdência, que é o fundo de pensão aqui do estado do Rio de Janeiro, investimentos junto ao Banco Master, na ordem de quase R$ 1 bilhão. Hoje, portanto, Elisa, uma cena chamou muita atenção nessa ação que acontece em Santa Catarina, em Itapema e também em Balneário Camboriú, que foi quando os policiais chegaram ao principal imóvel do alvo da ação de hoje. Uma pessoa jogou uma mala cheia de dinheiro pela janela. Os policiais federais conseguiram identificar essa imagem, apreenderam a mala e toda essa quantia está sendo contabilizada, foi apreendida pelos agentes federais. Na ação de hoje também, os policiais federais apreenderam 2 veículos de luxo e 2 aparelhos celulares. Nesta terceira etapa, portanto, da Operação Barco de Papel, a Polícia Federal apura pertences que desapareceram do imóvel do principal alvo da ação, que é justamente o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon. A gente lembra que em janeiro a PF fez buscas em diversos endereços aqui na capital fluminense, incluindo o do ex-presidente do Rio Previdência, e a investigação aponta que alguns materiais desapareceram do imóvel do Davis Marcon. Então hoje os agentes foram às ruas, principalmente em Santa Catarina, em Itapema e em Balneário Camboriú, para tentar encontrar esses objetos. Já fiz contato agora há pouco com fontes aqui da Polícia Federal que ainda não confirmaram se há uma contabilização desse valor que foi apreendido em uma mala cheia de dinheiro que foi jogada da janela por uma pessoa que estava nesse imóvel. Só para relembrar esse caso, a Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, a Superintendência da PF aqui na capital fluminense, abriu uma investigação para entender investimentos que foram feitos do Rio Previdência na ordem de R$ 1 bilhão, 9 operações em letras financeiras junto ao Banco Master. A suspeita de crimes financeiros relacionados a essas operações que foram feitas pelo Rio Previdência. A gente tem o Rio Previdência dizendo que contribui com as investigações, que tudo foi feito dentro de uma normalidade e ainda estamos aguardando um posicionamento do Davis Marcon. Ele foi preso no começo deste mês em Itatiaia, no sul fluminense. Ele havia feito uma viagem aos Estados Unidos, pelo menos 2 semanas antes da operação que foi realizada pela Polícia Federal aqui na capital fluminense. E aí, no começo do mês, quando retornava dessa viagem em um carro alugado, ele foi abordado pela PRF, levado até a sede da PF lá na região do sul fluminense e depois conduzido aqui para a capital fluminense. Nosso espaço segue aberto para a defesa do Davis Marcon, que é considerado o principal alvo da ação da Polícia Federal. Ele também pediu exoneração do cargo assim que a PF iniciou a primeira operação, a primeira fase da Operação Barco de Papel. A gente segue por aqui acompanhando, nós estamos em frente à superintendência aqui da PF no Rio. Lembrando, não há mandados sendo cumpridos aqui na capital fluminense, em todo o estado, mas sim em Santa Catarina, em imóveis ligados aos alvos dessa operação, em Itapema e também em Balneário Camboriú. Eu volto contigo, Elisa. Pois é, um cenário bastante sensível também para o governador do estado do Rio de Janeiro, né? Porque quando a gente fala de Previdência, muito obrigada, Kleber Rodrigues. Pessoal, só que, trocando em miúdos, né? A gente tem aqui, portanto, PF deflagra a terceira fase dessa operação envolvendo a Rio Previdência. Todos os estados têm as suas estruturas de previdência, a organização para pagar a pensão, a aposentadoria e tudo mais. Aí, às vezes, pode acontecer, como qualquer pessoa que às vezes tem um dinheiro, pensa, vou investir esse dinheiro para fazer render. Essas previdências dos estados, no caso Rio Previdência, teve também no Amapá, Rio Previdência quase 1 bilhão. Eles decidiram que eles iam investir em produtos oferecidos pelo Banco Master. Tipo assim, vou colocar parte desse dinheiro lá e vai render e vai me ajudar. Só que aí o Banco Master
entrou num problema gigantesco e teve as portas fechadas. E o que acontece agora é a compreensão, por meio das investigações da PF, de por qual motivo tantas previdências, tantas prefeituras decidiram que iam colocar dinheiro justamente no Banco Master, que depois teve tanto problema e portas fechadas. No Rio de Janeiro, quase R$1 bilhão. Então, é dinheiro público que foi colocado num banco que tinha bastante BO. Além do Rio de Janeiro, que no quesito investimentos é o primeiro, o Rio Previdência é o que mais investiu. Em segundo, deixa eu lembrar aqui, a gente expôs para vocês, ó, no dia 6, isso aqui, lembra? Alvo da PF, Previdência do Amapá, por algum motivo, a Previdência do Amapá decidiu colocar R$400 milhões para render num banco. Até aí o fato é, coloquei para render num banco. Mas depois a história mostrou coisas bem adversas, incluindo o que eu já te mostrei hoje, a apuração do Caio Junqueira, que tem havido um movimento dentro do Congresso para dar uma esfriada no caso do Banco Master, né, gente? Vamos dar uma segurada. Aí a pergunta é, a quem interessa?